Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E a nossa paróquia se alegra neste dia em que todos poderemos, se tivermos as condições necessárias, receber indulgência plenária pelo simples fato de estarmos aqui. Claro que as condições de sempre são uma confissão recente, comunhão e oração pelo Papa. O que é que significa celebrar Cristo como nosso Rei? O próprio Evangelho nos dá uma resposta que não parece óbvia. Vejam só, Jesus diz: eu sou Rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, ou seja, para ser Rei. Mas veja só como Jesus explica o que é ser Rei. É estranho, porque a gente talvez não associa ser Rei com isso que ele vai dizer. Dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Vamos parar um pouco para nos colocarmos diante do que é um rei, ok? Nós estamos num mundo, numa sociedade que é organizada democraticamente, e a gente acha que a democracia é uma coisa boa. O que acontece é o seguinte: a democracia é uma coisa boa. A democracia, aliás, é a única solução para uma sociedade corrupta, sem virtude e perdida como a nossa. Se nós somos pessoas corrompidas, não tem jeito. O único jeito de governar essa desgraça chama-se democracia. Agora, se nós fôssemos virtuosos, se nós tivéssemos uma sociedade de santos, seria diferente. Porque as sociedades não nascem democráticas. As sociedades ficam democráticas quando elas se corrompem. Explico. Vamos lá. Vamos ver como é que nasce uma sociedade. Como é que nasce uma sociedade? Primeiro, um homem se casa com uma mulher. Essa é a primeira sociedade. Essa é a sociedade primitiva, não é? A sociedade originária. O homem casa com a mulher, tem filhos. Acontece que surge uma família, 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias, 10 famílias. Cada pai de família tem um talento diferente. As mulheres, por favor, não fiquem ofendidas, mas eu estou descrevendo como é que as coisas surgiram no passado. E as mulheres, durante milhões de anos, o que elas fizeram foi cuidar da casa e cuidar dos seus filhos. Tá? Nós, de 50 anos para cá, é que inventamos essa nova forma. Não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é ruim. Estou observando. Os homens começam a ver que na família do outro tem um cara com talento. Um é fortão e consegue fazer trabalhos braçais. O outro é talentoso na luta e hábil e é um bom guerreiro. Já um outro é um habilidoso caçador. O outro consegue fazer casas, construir. O outro consegue, fabricar calçados, roupas. Cada um desenvolve o seu talento. A sociedade natural, normal, como ela é, as pessoas vão mostrando as suas excelências, as suas virtudes. Acontece que dentre esses 10, 15 homens, chefes de família, tem um que é o mais talentoso de todos, que ele consegue ter visão. E o fortão lá, musculoso, que não tem visão, chega e diz: cara, você consegue prever quando vai chover? Você consegue nos organizar
Quando o inimigo ataca, quando vem a outra tribo, você consegue ser o nosso líder e prever o movimento do inimigo e evitar a nossa morte. Você consegue organizar os nossos talentos. Diz o que é que nós temos que fazer. Aponte para nós o que é que nós temos que fazer. Veja, assim começa a sociedade primitiva. Ela começa com um rei. Ou seja, quem é um rei? Um rei é uma pessoa que sabe e que aponta o que os outros têm que fazer. E os outros, embora possam ser mais fortões, embora possam ser mais musculosos e habilidosos, se submetem àquele líder. Dize o que temos que fazer, e nós te seguiremos, nós nos submeteremos. Assim se organiza uma sociedade natural. A nossa sociedade atual, ela não é uma sociedade natural, ela tem algo de muito doente. Por quê? Porque ela não é uma sociedade baseada na virtude e na excelência. Para dar um exemplo, como é que é organizada a nossa sociedade? Antigamente, você ia atrás de uma pessoa porque ela tinha competência. Hoje, a universidade dá para a pessoa um papel que diz que ela tem competência. Mas que ela tenha competência no mundo real, não se sabe. Te dão um papel dizendo que você tem competência para engenheiro, e no entanto o seu prédio cai, a sua ponte desaba, e as coisas não funcionam. Te dão um papel dizendo que você é médico, e você mata seus pacientes. Te dão um papel dizendo que você é advogado, e você só perde causas. Nós estamos numa sociedade antinatural, porque é uma sociedade onde nós não nos organizamos seguindo os verdadeiros líderes, quem verdadeiramente tem competência. Nós terminamos seguindo aparências, falsidades. Quem faz o melhor marketing, quem faz a melhor cortina de fumaça, engana e lidera, quando nós deveríamos ser liderados pelas competências, pelas virtudes. O que é que uma sociedade natural faz? A sociedade natural se organiza pela virtude, pela competência, pela excelência. É por isso que os nossos presidentes, governadores, deputados, nós chamamos de excelência, porque seriam pessoas que, em teoria, deveriam ter excelências. Mas não me parece que seja muito o caso. Excelências, hoje em dia, como sempre em qualquer história da humanidade, as excelências precisam ser identificadas pela capacidade de liderar, de dizer a verdade. Vejam o que Jesus diz no Evangelho: eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Quer dizer o seguinte: Jesus é bom, Jesus é onipotente e poderoso, Jesus é sábio. Ele sabe, porque Ele é a própria verdade. E a verdade de Jesus deveria nos atrair, para que Ele fosse nosso rei, mas miseravelmente não nos atrai. Como seria uma sociedade de gente santa? Vamos imaginar, é só um exercício espiritual que nós vamos fazer aqui, porque nós não temos essa sociedade. Como é uma sociedade santa? Nós teríamos uma sociedade de pessoas santas, muito santas, e então essas pessoas santas iriam procurar alguém que fosse santíssimo, mais santo do que todos. E então, procurando essa pessoa santíssima, eles iriam: diga o que nós temos que fazer, nos lidere, reina sobre nós.
E o Santíssimo diria: não, não quero reinar sobre vocês. Não, você tem que reinar, porque você sabe as coisas. Nós queremos, por favor, reina sobre nós. Nós nos submeteremos à tua palavra. Tu és santo, tu és sábio, tu serás nosso rei. As pessoas santas lutariam para se submeter à palavra do Santíssimo. Ele é Santíssimo, nós iremos nos submeter, nós seremos verdadeiramente liderados por Ele. Assim seria uma sociedade santa. Uma sociedade de homens e mulheres santos seria uma monarquia. Acontece o seguinte, que as sociedades se degradam e uma sociedade miserável, egoísta, sem virtude, triste como a nossa, só tem um jeito de governar essa desgraça. Chama-se democracia. Onde pelo menos, já que todo mundo é egoísta e sem vergonha, pelo menos todo mundo manda e assim a gente consegue frear o egoísmo do outro. Vejam que eu não estou aqui pregando uma ditadura e nem fazendo propaganda da monarquia. Miseravelmente, o único jeito de governar o Brasil é uma democracia. Porque numa sociedade sem virtudes, se a gente colocar um cara lá com um poder monárquico de mandar, já que ele não tem virtude, ele será um ditador e não um rei. E nós não temos virtudes, nós seremos uma sociedade em revolução, em convulsão o tempo todo, porque nós não iremos nos submeter. O que acontece na sociedade onde as pessoas não têm virtude é que, se você quiser impor uma monarquia, o que eu digo aqui, atenção, que eu estou falando de monarquia, monarquia verdadeira, não essas monarquias como tem na Inglaterra, onde a rainha reina, mas não governa coisa nenhuma. Estou falando de um rei que governasse de verdade, tá? Um rei que tivesse poder absoluto. Se nós colocássemos um rei com poder absoluto no nosso país, esse rei não teria virtude, e se mesmo que ele tivesse virtude, o povo não tem virtude para se submeter a ele. Então, já que nem o rei tem virtude e poderia virar um ditador, e nem a sociedade tem virtude, porque ela seria uma sociedade revolucionária, fazendo arruaça e briga o tempo todo, então não tem outro jeito. Uma sociedade miserável, desgraçada e sem virtude como a nossa, não tem conserto, só democracia. É a única forma de governar essa miséria. Eu sei que vocês cresceram ouvindo elogios à democracia, que a democracia era a melhor forma de governo, etc e tal. Mas de fato é a melhor forma de governo para esse tipo de miséria que nós estamos vivendo aqui. Se é assim, não tem tu, vai tu mesmo, entendeu? Não tem outro jeito. Mas se nós fôssemos santos, nós ouviríamos a palavra. Vejam o que Jesus nos diz no Evangelho, meus irmãos. Vejam o que é ser rei e vejam o que é ser súditos de um rei tão bondoso. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Isso seria um país de santos, quando nós ouvimos a voz de Cristo em nosso interior. Então aqui vem agora a aplicação para a nossa vida. É fácil enchermos a igreja num dia tão bonito como o dia de Cristo Rei. É fácil, como comunidade festiva, estarmos aqui e celebrarmos e dizer: Jesus é Rei. Rei, 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 Jesus é nosso rei. É fácil fazer torcida, mas nós iremos nos submeter a Ele?
nós iremos ouvir a sua voz? Miserável e desgraçadamente, nós não ouvimos a voz de Jesus. E é por isso que Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo. Porque é a voz de Satanás, através das suas tentações, através do mundo, porque Satanás, quando ele não vem, ele manda o secretário, vocês sabem disso, né? Ele não vem tentar diretamente, ele manda alguém para tentar. Ele manda o seu vizinho, ele manda o Instagram, ele manda o Facebook, ele manda o WhatsApp para tentar você, ele manda as novelas para tentar você, os filmes, ele manda seus companheiros de trabalho para tentar você, ele manda as suas amigas e amigos para tentar você. E você ouve a sua voz. E você se submete a ele. Nós temos um outro rei, e não é Cristo. Porque o rei é aquele que mostra a verdade. Jesus diz: eu sou rei, para isso eu nasci, para mostrar onde está a verdade, para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade se submete à minha voz, ouve os meus paternos conselhos. Se Jesus fosse nosso rei, nós diríamos a ele: Jesus, vós sois nosso Pai, vós sois nosso Senhor, vós sois a verdade, vós sois o caminho, vós sois a vida, eu me submeto. Jesus, o que disserdes, eu farei. Eu obedecerei, eu me submeterei. Mas Jesus diz: reze. Satanás manda o secretário e diz assim: para que esse fanatismo? Você não sai da igreja, para com essa beatice, seja normal, seja equilibrado. Para que tanto Deus assim? Deus demais faz mal. Jesus diz: ame. Aí Satanás manda o secretário e diz: você não está vendo que estão se aproveitando de você? Ah, para com isso. Larga essa sua família, dá um chute no seu marido, dá um chute na sua mulher, dá um chute no seus filhos, vai viver a vida, cara, vai ser feliz. E você ouve a voz. Se você ouve a voz e obedece, você tem um rei, mas não é Jesus. Quem é o nosso rei? O nosso rei é aquele que, pronunciada uma palavra, nós obedecemos. Quando era criança, a gente brincava assim: boca de forno, forno, queremos bolo, bolo, faremos tudo o que o Senhor Rei mandar. Faremos tudo o que o Senhor Rei mandar. Isso é uma monarquia. Você ouve a voz do rei e obedece. Então escolha um rei verdadeiro, um rei bom, um rei sábio, um rei que não vai nem enganar você e nem lhe fazer mal. As coisas que esse rei nos diz, as coisas que Jesus nos diz, às vezes doem, claro. Jesus diz: deixa o pecado. Jesus diz: deixa de ser preguiçoso. Jesus diz: deixa de ser mentiroso. Dói, mas Ele é tão bom. Ele sabe o que é bom para mim. Ele é sábio porque Ele é a verdade encarnada. Ele é bom porque Ele é o amor encarnado. Nós queremos ouvi-lo. Então hoje, meus irmãos, nós estamos aqui numa grande batalha.
Dois reinos lutam dentro de nós. As vozes bravas desse mundo e a palavra da verdade do Cristo brilha dentro de nós. Escolha o seu rei. Quem é o seu rei? O que é cantar? Podes reinar, Senhor Jesus. O que quer dizer podes reinar? Quer dizer, eu me submeterei à vossa palavra. E então Ele reina. Reina em nossos corações. O Cristo será rei neste bairro de Cristo Rei, nesta paróquia de Cristo Rei. O Cristo será rei, se nós submetermos nosso coração à sua palavra bondosa, sua palavra de amor. Para isto eu vim ao mundo, para ser rei, e ser rei é mostrar onde está a verdade, e quem é meu súdito, ouve a minha voz, se submete à verdade. Fecha os seus ouvidos ao príncipe desse mundo, que só tem mentiras e engano, porque ele é o pai da mentira e o homicida desde o princípio. Vamos então ouvir a voz daquele que quer reinar em nossos corações.